Batman Silêncio, a 68ª HQ que eu tô lendo nesse meu desafio de estar lendo uma HQ por dia e postando aqui os vídeos no YouTube para as pessoas que se interessarem conferirem as minhas impressões. E por sinal, se você quiser acompanhar essa minha saga de chegar até o fim do ano com 365 HQs lidas, é só se inscrever no canal que você vai estar recebendo as notificações. Esse encadernado aqui é um encadernado de certa forma famoso. Ele é escrito pelo Jeff Loeb e desenhado pelo Jim Lee. O Loeb ele é bastante conhecido como o autor do Batman, apesar de ele não ter escrito muitas histórias, ele escreveu algumas obras bastante icônicas, como foi o caso do Longo Halloween e Vitória Sombria. E esse Batman Silêncio, eu acho que seria uma terceira digamos assim, histórias fechadas que ele escreveu, e a arte do Jim Lee é um artista muito querido por muitos leitores e na verdade detestado por alguns outros. E eu me encontro no meio termo. Gosto bastante da arte dele, mas não endeuso ele de forma nenhuma. Não endeuso ele, mas eu gosto bastante da arte dele. E essa é uma HQ que ela é uma leitura bastante interessante, bastante divertida mesmo. Ela começa em Media Res com o... Eu não preciso fazer sotaque de inglês porque em latim é uma expressão, mas enfim. Ela começa com o Batman resgatando um garoto que foi sequestrado pelo Crocodilo e por uma gangue de bandidos. E o Batman logo percebe que tem alguma coisa estranha. O Crocodilo não está agindo de forma como ele age normalmente. Aquele plano era elaborado demais para o Crocodilo. E sendo o Batman, ele logo pensa que algum inimigo novo ou algum inimigo velho com novos métodos está manipulando alguns vilões, algumas situações para fazer com que ele para ferrar a vida dele, basicamente. E esse sentimento vai aumentando cada vez mais conforme ele vai seguindo as pistas, essa trilha de pistas que leva do Crocodilo para a Venenosa, faz ele ter que ir para a cidade do Superman, esqueci a porra do nome, mas ele vai na cidade do Superman, acaba tendo que confrontar o Superman, é ajudado pela Mulher Gato, aí depois vai atrás de vários outros, para não dar spoiler, vai atrás de vários outros personagens da galeria de vilões dele. E é uma obra que vai trabalhando assim, dentro da mitologia do Batman, porque praticamente todos os grandes vilões dele aparecem. Eu diria, só não, acho que uma exceção notável que não aparece aqui é o Bane, que eu diria, dos vilões assim mais conhecidos dele, mas praticamente todos aqueles grandes vilões do Batman, eles contam presença aqui, o Espantalho, o Coringa, a Era Venenosa, Ra's al Ghul, além de personagens do elenco de apoio, que vários personagens do elenco de apoio do Batman que foram tanto ajudantes quanto coadjuvantes na história dele, claro, James Gordon, a doutora Leslie Winkle, a, a Talia al Ghul, que nessa época não estava exatamente como vilã, o Lex Luthor ele tem uma participação e nessa época ele era presidente dos Estados Unidos, e enquanto isso o Batman vai tendo que encarar vários desses vilões antigos dele que estão se comportando de formas não exatamente organizada, porque eles não se juntam para bater no Batman, mas cada um em separado vai compondo uma peça nesse quebra-cabeça de alguém desconhecido, que o Batman não sabe quem é, que está tramando algo para levar o Batman para algum lugar. E em meio a isso, o Batman vai enfrentando essas coisas, vai tentando descobrir e tem que lidar com um romance que está surgindo entre ele e a Mulher Gato, e ele não sabe exatamente se esse romance é de fato algo que surgiu naturalmente ou se faz parte também dos planos dessa pessoa. E tudo isso desenhado com as artes do Jim Lee, que eu acho que, apesar dele nessa época ainda estar pecando bastante nos corpos femininos, que são, eu diria, sinuosos demais, com as costas ligeiramente quebradas em algumas cenas, eu diria que é um dos melhores trabalhos do Jim Lee, que realmente traz cenas e panoramas e os personagens tudo muito bem desenhado e trouxe toda uma característica bem interessante para a obra. Vou passar aqui rapidinho, sem focar ok, já chega. Mas enfim, eu acho que foi um dos maiores trabalhos que eu lembro de ter visto do Jim Lee. O Murilo do Vício tinha comentado isso comigo quando eu falei que eu estava começando a ler HQ, e de início, eu não sabia se eu concordava muito bem. Ó, eu gosto bastante de como ele desenhou a Harlequina aqui.
E de início, no início da obra, não estava concordando tão bem. Alguma coisa nas cores, mais por causa das cores do que, do que o desenho em si, estava me deixando, me fazendo estranhar. Eu acho que talvez porque não são cores que são usadas ultimamente nos quadrinhos dessa forma. Mas depois, conforme eu fui me acostumando com o estilo, eu sinceramente concluí que esse é um estilo que ótimo para histórias em quadrinhos de super-herói, que me lembra tanto os cartoons da DC, mas sem ter um estilo de desenho cartunesco, assim, que me lembra aquele negócio do cartunesco, mas ao mesmo tempo está na HQ e com a linguagem própria da HQ e bastante apropriado para as histórias de um super-herói, tanto na época que foi desenhado, que já tem um tempinho, essa foi na Batman 608, então já deve ter bem, aqui tem mais de 10 anos, tem 17 anos, eu acho que funciona muito bem para a época que foi lançado, ainda funciona perfeitamente para hoje em dia, sem ter envelhecido nem um pouco. Embora não sejam todos os desenhos que envelheceram de lá para cá. E foi uma leitura muito satisfatória, e uma leitura que eu gostei bastante. No entanto, foi uma leitura que quando eu cheguei no final, depois de ter passado assim as impressões iniciais, eu percebi que essa HQ Silêncio, apesar de ela usar da mitologia do Homem-Morcego, ter essa questão do mistério, usar vários personagens e coisa e tal, e usar bem isso tudo, ela peca em alguns pontos e de forma nenhuma ela é genial. Às vezes eu fico até com dificuldades às vezes de pensar se ela é boa ou não. Eu acho que ela é boa sim, só que ela tem alguns probleminhas. Eu acho que um dos primeiros problemas que vem é que ela usa elementos muito parecidos com obras que vieram anteriormente a ela e que são muito mais significativas. Como, por exemplo, toda essa trama de alguém desconhecido que está fazendo planos em Gotham e está envolvendo o Homem-Morcego e o Batman tá querendo atrás, é um estilo de história muito característico que o próprio Loeb já usou no Longo Halloween e em Vitória Sombria, e que são ambas HQs muito melhores do que Silêncio, tanto no roteiro quanto na arte, que apesar da... não, na arte não é uma questão de ser melhor, mas a arte do dessas outras duas HQs ela é muito mais característica e mais assim, sabe, aquela coisa meio única. E uma combinação de um roteiro e arte que ficou única, e aqui ficou muito boa, mas não exatamente única, porque o Jim Lee eu acho que ele desenha muito bem, mas tem outros autores outros artistas que desenham tão próximo a ele que eu não consigo ver ele assim com aquele negócio assim. Dá pra identificar perfeitamente que é o Jim Lee, mas é aquele negócio que você pensa, porra, isso aqui fizeram alguma coisa diferente. E a arte usada no Longo Halloween ela é muito mais característica e é uma história muito melhor escrita do que esse Batman Silêncio. Silêncio ele que é esse que é um vilão que agora já faz parte da mitologia do Batman, mas que nessa edição, que é o surgimento dele nesse encadernado, ele tem umas motivações meio fuleiras. E a explicação para esse vilão ter participado dessa treta toda e do surgimento dele, sinceramente ficou meio fraca. E alguns elementos que a história vai usando também não são exatamente uh, tão bem justificados. E as explicações que vêm no final, elas explicam o que aconteceu, mostram que toda essa questão, tudo que teve durante a obra inteira, mas fica parecendo que ficou tudo meio forçado, embora tenha algumas cenas finais interessantes envolvendo alguns vilões do Batman e algumas ideias legais envolvendo o Jason Todd nessa obra. Embora eu acho que talvez se tivessem usado o Jason Todd de forma mais real e de forma mais focada nele, eu acho que poderia ter sido uma obra até melhor do que como foi feito aqui. Embora não tenha sido de se desprezar o efeito que fizeram no momento que aparece o Jason Todd pela primeira vez, revivido depois de ele ter morrido lá nas mãos do Coringa com a cena icônica do pé de cabra. Mas é uma HQ que é um canal que eu achei muito divertido e eu acho que ele vale completamente a leitura. É uma leitura gostosa, uma leitura muito válida. Mas eu não diria que de forma nenhuma ele é assim aquela obra sensacional que eu vejo algumas pessoas falando. Eu acho, inclusive, que a arte do Jim Lee aqui eu curti até mais do que o próprio roteiro da Batman Silêncio. Embora o vilão Silêncio eu goste dele,
Não como ele foi mostrado aqui, mas como ele foi utilizado no futuro. E algumas das coisas, basicamente foi isso que foi introduzido. E é uma boa HQ, mas tem melhores. E se a pessoa tiver em dúvida sobre o que comprar, eu não diria que essa aqui é uma das principais do Batman para ter em mãos. Eu acho até mais interessante estar avançando aí nos encadernados do Grant Morrison do que estar comprando essa Batman Silêncio. E Batman Longo Halloween, Vitória Sombria, além de outros encadernados do Batman, eu acho que são muito mais indispensáveis do que esse aqui, que acaba ficando em segundo plano. Mas, para quem achar com bom desconto, ou tiver realmente a fim de ler, é uma leitura boa e que a pessoa não vai sair decepcionada. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a quem chegou até essa parte do vídeo. Amanhã eu estarei retornando com outro vídeo de Vagabond. Dessa vez continuando com a série. Dessa vez não, já que sempre estou continuando com a série Vagabond. E vai ser o Vagabond 4. E eu espero que quem viu esse vídeo continue me acompanhando. E é isso. E até a próxima.